reflexões sobre o novo Código de Processo Penal. Para presidi-lo, eu convido o diretor da JUF e coordenador deste evento, juiz federal Dr. Rodrigo Pessoa Pereira da Silva. Nossos debatedores são dois Walters. Sua Excelência, senhor Walter Nunes, ex-presidente da JUF e juiz federal do Rio Grande do Norte. Sua Excelência, senhor Walter Bittar, advogado e professor da PUC do Paraná. Com a palavra, coordenador do evento e também presidente desse painel, doutor Rodrigo Pessoa Pereira. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde a todos. Estou aqui novamente, pela terceira vez, mas garanto que é a última, já que estamos diante do último painel. Vou deixar os agradecimentos para o final, para não me alongar muito no tempo. Espero, contudo, que o evento esteja sendo proveitoso para todos vocês. Já vou passar rapidamente a leitura abreviada do currículo dos participantes. Temos o colega magistrado Walter Nunes da Silva Júnior, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1986, aprovado em vários concursos, como INCRA, promotor de Justiça do Rio Grande do Norte, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, procurador da República e também para o cargo de juiz federal. Muito obrigado, doutor Walter, que deixou todas as carreiras anteriores para integrar os nossos quadros da Justiça Federal. Nomeado para o cargo de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para o biênio 93-95. Também presidente da nossa associação da JUF no biênio 2006-2008, também convocado como juiz auxiliar da presidência e da Corte Especial do STJ, entre fevereiro e junho de 2009, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, julho de 2009 a julho de 2011, supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, em 2010 e 2011, e juiz corregedor do Presídio Federal em Mossoró, desde agosto de 2011, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, membro do Conselho Científico da revista Constituição e Garantia de Direitos, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro do Conselho Editorial da revista Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamada Inverbes, membro do Conselho Editorial da revista do Centro de Estudos Jurídicos do Rio Grande do Norte e membro do Conselho Editorial da revista Direito e Liberdade da Escola da Magistratura. Possui vários livros publicados, participação em vários eventos e bancas de concurso público. Temos também um colega e amigo Walter Bittar, a quem agradeço, até pelo tardio convite, que é professora adjunta de Direito Penal e Processo Penal da PUC do Paraná, doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, advogado, membro da Associação Internacional de Direito Penal, autor das obras Delação Premiada, a Punibilidade no Direito Penal e as Condições Objetivas de Punibilidade e as Causas Pessoais de Exclusão da Pena, a quem tive o prazer de conhecer no evento promovido pelo colega desembargador Ney Belo sobre máfia e organizações criminosas na Universidade de Palermo, na Itália. Além do conhecimento, proporcionou este amigo. Sem maiores delongas, então,
peço licença, doutor Walter Bittar, e vou passar inicialmente a palavra ao colega Walter Nunes, né? Tenho dois. Espero que vocês não estejam cansados, que a gente possa fazer aqui uma exposição, ainda que breve, mas abordando as questões que são bastante importantes, estão na ordem do dia, que dizem respeito a um novo Código de Processo Penal, uma temática já recorrente em nosso meio. Eu vou fazer uma exposição, inicialmente dizer por que e para quê, novo Código de Processo Penal. Depois vou pensar alguns paradigmas para um novo Código de Processo Penal e, posteriormente, vou aqui elegir algumas questões que estão sendo debatidas. Algumas constam que teve uma intensidade maior a partir da década de 90, especialmente na América Latina a partir de 2000, e o Brasil que participou de uma discussão intensa para a elaboração de um Código de Processo Penal tipo ibero-americano. O Brasil tem um compromisso com essa pauta, e muito do que a gente observa daquilo que eu chamo de reforma tópica do processo penal, que foi implementada praticamente em sua inteireza em 2008, ainda faltam 12 projetos, foi em razão desse Código de Processo Penal tipo ibero-americano. E aí eu entro no novo Código de Processo Penal, mudar por quê e para quê. E começo pontuando que o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Até em termos históricos do direito, até mesmo alguns ordenamentos jurídicos, talvez esse não é o problema maior, que ele não servisse de referencial normativo apenas pelo fato de ter sido editado em 1941. Mas tem uma série de circunstâncias que precisam ser contextualizadas a fim de que a gente perceba da inadequação deste código que está em vigor como referencial normativo. Vocês sabem, em 1941, a gente estava sob a batuta da Constituição de 1937, a Constituição mais retrógrada da história constitucional brasileira. A par disso, em todo o período de vigência da Constituição de 37, o Congresso Nacional Brasileiro estava fechado. Esse código, na verdade, é um decreto-lei editado pelo governo, que não passou pelo crivo do Congresso, simplesmente porque o Congresso ficou fechado do dia da edição da Constituição de 37 até a edição da Constituição de 46, quando o país voltou a uma normalidade democrática. Então, esse código não teve discussão nenhuma. Esse código, no Brasil, foi um dos únicos códigos no mundo que colocou o réu ou acusado como espécie de prova. Tratou o acusado como coisa, como objeto, como prova. A ida do acusado para o processo é para ele servir de prova. Nós não tínhamos direito ao silêncio, nós tínhamos ônus do silêncio e uma série de outras consequências que dificultam o entendimento sistêmico do Código de Processo Penal. A par disso, esse código tem um viés punitivista, e esse é um aspecto importante, foi aqui realçado por mais de uma fala, que o Código de Processo Penal, o sistema criminal em geral, não foi criado para armar o Estado para enfrentar uma criminalidade. Antes do direito criminal, o Estado podia tudo, o Estado era absoluto, ele não conhecia regras. O sistema criminal surge propriamente a partir da Revolução Francesa, a partir do Estado moderno,
e ele foi pensado e imaginado, especialmente o Código de Processo Penal, como uma forma de regrar o Estado, estabelecer limites para o Estado. O Código, nesse viés punitivista, e que, infelizmente, tem, por outro lado, observamos um garantismo seletivo, cria uma situação real hoje de caos no sistema penitenciário. As organizações criminosas mais temidas e que comandam a criminalidade no Estado não só estão dentro dos presídios, por mais paradoxal que possa parecer, elas foram criadas dentro dos presídios, elas só têm esse poder porque estão dentro dos presídios. Nós temos históricos de rebeliões e que a força maior da organização não pode fugir, nem deve fugir, porque senão vai perder o espaço de estabelecimento das suas relações de poder. E, por outro lado, a gente tem, ainda tendo como referencial 1941, nós não tínhamos sequer uma dogmática do processo civil. O que dizer do processo penal? O Código de Processo Civil, que é o Código de 1939, que é por todos criticado, mas aquele Código de Processo Civil, à vista do Código de Processo Penal de 1941, era considerado um monumento jurídico, uma obra-prima da codificação. Por isso mesmo, desde os anos 70, nós temos um movimento de reforma ou de edição de um novo Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, cujo mentor maior era Frederico Marx, que posteriormente chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, em 1984, depois de uma série de modificações. Algumas críticas ao Código, porque ele era muito uma visão civilista da questão processual, mas esse Código nunca chegou sequer a debate no Senado. E nós continuamos com o Código de Processo Penal de 1941, quando a gente teve o Código de Processo Civil de 1939, depois tivemos o Código de Processo Civil de 1973, e agora temos o Código de Processo Civil de 2015, e continuamos com o Código de Processo Penal de 1941. Então, durante todo esse espaço temporal, se verificou a necessidade de termos um novo Código de Processo Penal, especialmente após a Constituição de 1988, que é um marco regulatório de um novo direito no Brasil, especialmente em razão da Declaração de Direitos Fundamentais com força normativa. Ele modifica por completo o direito e os mais diversas garantias universais assegurados nos ordenamentos jurídicos que constam das declarações de direitos internacionais e regionais, vieram a ser sacramentados na Constituição de 88, o que muda radicalmente esse Código de 1941. Eu digo que nós temos uma dificuldade muito forte de entender o Código de Processo, de entender o processo penal a partir do seu referencial normativo. A reforma de 2008 pretendeu, com uma reforma tópica, mudar o modelo. E um modelo que, antes de tudo, é uma questão cultural. A gente tem um pensamento inquisitivista mais forte do que imaginamos. Há uma dificuldade extrema no nosso meio
em se admitir que o Ministério Público é parte e, como parte, há de ser tratado. Uma parte diferente, mas é uma parte. Então, dentro desses novos paradigmas do processo penal, está a questão do processo, do sistema acusatório, que ele muda radicalmente. Alguns doutrinadores até radicalizam esse discurso. O que é o sistema acusatório? Você aprende o que é o sistema inquisitivo, e tudo, o acusatório é tudo que não é o inquisitivo. E aí a gente vai ver a dificuldade da realidade prática de como nós ainda somos atrelados a esse inquisitivismo que não saiu do Código, até porque nós temos uma parte considerável do Código que está na sua redação originária e que, na redação originária, ele foi forjado, escrito dentro de um modelo que agora nós queremos interpretá-lo e utilizá-lo conforme o sistema acusatório. Meu amigo André, o juiz das garantias, e aqui eu sei da dificuldade no Brasil, especialmente no Brasil, de nós implementarmos propriamente um juiz das garantias, no sentido que fossem 2 juízes atuando no processo. Independentemente disso, ainda que a gente admita que no nosso modelo de Código de Processo Penal, esse juiz das garantias fosse o mesmo juiz atuando em fases diferentes, na fase pré-processual e na fase processual, é preciso que a gente adquira a cultura de que o juiz intervém, e se intervém na fase investigatória apenas para deliberar sobre as garantias do agente acusado. A presunção de inocência ou não culpabilidade, que espero ter fôlego, tempo para chegar até lá, que no nosso sistema, em razão da dicção normativa da Constituição, gera tanta incompreensão. Uma dicção normativa, um princípio que não foi inventado no Brasil. Aliás, a única Constituição brasileira em que constou o princípio foi a de 88, só que numa redação literal canhestra, que traz uma série de incompreensões, e já colocando o meu entendimento a respeito desse assunto, eu vejo, na verdade, 2 princípios. O princípio da inocência em gênero, que engloba o princípio da presunção de inocência e o princípio da presunção de não culpabilidade. O princípio da inocência é uma coisa, o princípio da presunção de não culpabilidade é outra coisa. E quando chegar lá, vou mostrar a literalidade dos tratados internacionais, de como esse princípio está assegurado e já dizendo qual é o seu limite. A ampla defesa num sistema misto inquisitivo é uma, num sistema acusatório ela é outra, completamente diferente. O direito ao silêncio, que ele modifica em tudo. O direito ao silêncio quer dizer, é menos apropriado você falar em interrogatório do que em direito de audiência. Isso que nós chamamos que é audiência de custódia, isso não é audiência de custódia. Porque a audiência não é para prender ninguém. A audiência é para deliberar se a pessoa vai ser presa ou não. E o juiz decidir sobre o seu direito de liberdade. Isso é audiência de apresentação. Isso vem do direito ao silêncio, que é o direito de audiência, o direito que a pessoa tem de se entrevistar, de se explicar perante o juiz responsável pela decisão sobre o seu direito de liberdade ou pela decisão de sua culpabilidade ou não. A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos também cria um outro paradigma, que a gente só vai ter propriamente essa consciência a partir da Constituição de 88, em nenhuma outra Constituição, nem a maioria dos países, a não ser a Constituição portuguesa, as demais não trazem esse preceito. Isso é uma construção jurisprudencial, é uma doutrina judicial americana. A justiça negocial e o plea bargain. E, por fim, a questão da gestão da prova pelas partes. A oralidade, que a gente começa a trabalhar a oralidade no processo penal a partir da reforma de 2008,
e a publicidade, que a gente está confundindo publicidade com espetacularização. Especialmente o que é a publicidade de uma fase de investigação e o que é a publicidade de uma fase processual. Colocar essas questões, eu gosto de trabalhar o processo penal, dizendo que o processo penal ele traz um conflito imanente a ele dos direitos fundamentais nas perspectivas objetiva e subjetiva. Aliás, isso aqui, ainda que em outras palavras, isso foi colocado aqui pela maioria das falas durante esses dias. Eu vejo o processo como uma instrumentalidade de garantia, porém nós não podemos esquecer que ele trabalha com os direitos fundamentais em ambas as dimensões. E eu vou buscar esse fundamento tanto no caput do artigo 5º, antes da Declaração dos Direitos Fundamentais, como também no artigo 144 da Constituição. O Ministério Público, quando ele está na persecução penal, ele está exercendo um direito, que é um direito coletivo, é da sociedade, está agindo em nome da sociedade, e ele está menos exercendo um poder, tem um cuidado exagerado em relação a isso, e como deve ser feito. Trata aqui da fase pré-processual, todos esses mecanismos, inclusive o acordo de não persecução criminal, a transação e a suspensão condicional do processo. Para mim, todos esses casos em que não há aplicação de pena, e sim de medida diversa da prisão, eu não vou ficar discutindo muito isso, só vou falar daquela súmula vinculante do Supremo, que deixa claro que na transação não é pena, que na suspensão condicional não é pena, e muito menos no acordo de não persecução criminal. Todos esses casos, para mim, ao juiz, basta homologar e o Ministério Público pode fazê-lo antes do ajuizamento da ação e antes da provocação ao judiciário. E vai só para simples homologação, embora que eu entenda que a fiscalização com relação ao cumprimento dessas condições tem que ficar no judiciário e não no Ministério Público. Mas, afora isso, a gente tem a questão, vou pular aqui também, do plia bargain. Entendo que a gente tem que trazer o plia bargain para o nosso sistema, eliminando as críticas que tem nos Estados Unidos. Qual o grande problema dos Estados Unidos? É que o Ministério Público se tornou um todo-poderoso, um empoderamento que não vejo com condições de se aplicar no Brasil. A gente tirou o poder decisório e condenatório do judiciário e entregou nas mãos do Ministério Público. Isso no sistema americano. No nosso, eu entendo que a gente vai ter que conjugar com a experiência que possuímos, né, a nossa realidade cultural, política, histórica, e isso tem que ir para o crivo do juiz. Naquela proposta do ministro Moro, ele diz que o juiz homologa. Eu acho que não é homologa. A sentença, até o Supremo, a Latter disse isso quando decidiu aquela ação declaratória de constitucionalidade a respeito do dispositivo que permite à polícia a propor a colaboração premiada. E eles, quem decide é o juiz. Quem aplica a pena é o juiz. No nosso sistema é assim. Então, feita a proposta, ela vai passar pelo crivo do juiz, e o juiz quem vai proferir a sentença, e uma sentença condenatória de mérito, condenando ou até não. Sabe-se lá o que é que vai ter na história. De regra, só excepcionalmente, né, talvez o juiz não vá assim decidir, mas para mim tem que ser uma sentença de mérito. E aí talvez a gente vá podar alguns excessos que porventura possam ocorrer. A outra coisa, eu também penso que na regulamentação deve ser prevista a possibilidade de o Ministério Público não concordando em negociar qualquer tipo de pena, mas ele assumindo a culpa, que é do plia bargain, ele assumindo a culpa pela prática do crime, reconhecendo. Eu acho que a lei deve estimular, deve ser, além de uma mera atenuante,
deve ser uma causa de redução de pena a ser definida em lei. Pode ser de 1/3 a 2/3, depende aí de como se entender melhor. Por fim, eu queria... Basicamente, a gente tem adotado isso com algumas incompreensões, por exemplo, o STJ, da decisão sobre a videoconferência, que diz que é uma liberdade do juiz, é uma faculdade do juiz, o juiz faz ou não, o que eu acho um absurdo, tem vários argumentos contrários à identidade física do juiz, o promotor natural, a defesa natural, é uma série de questões que infirmam esse entendimento. E queria só terminar mostrando que todas as declarações de direitos que abordam a presunção de inocência ou não culpabilidade, ele é de uma dicção lógica, dilacerante. Vou ficar só no primeiro. Dado que todo homem deve ser presumido inocente, até que tenha sido declarado culpado. Quando é que o acusado é declarado culpado? Quando o juiz condena. Eu não posso condenar sem dizer que ele é culpado. Se eu for seguir ao pé da letra o que diz a Constituição brasileira, eu, de primeiro grau, toda vez que eu condenar o acusado e disser que ele é culpado, eu estou descumprindo a Constituição. Porque, literalmente, a Constituição diz que a pessoa só pode ser declarada culpada depois do trânsito em julgado. Eu não transitou em julgado, eu estou dando a sentença agora, como é que eu posso dizer que ele é culpado? É um paradoxo. Paradoxo sem resposta. O nosso ordenamento jurídico, quero crer, a primeira regra de hermenêutica, especialmente quando se trata de princípios, que a interpretação literal não basta. Segundo, a Constituição, de regra, quando ela utiliza os termos, ela não utiliza no sentido técnico, jurídico, de determinado ramo do direito. O que eu quero dizer é que, na Constituição, concordo de que a gente até assegure a presunção de não culpabilidade e até o trânsito em julgado. Só que o princípio da presunção de não culpabilidade, ele é antes de um juízo de culpabilidade. Ele é outro depois de um juízo de culpabilidade. E eu, num sistema jurídico equilibrado, eu posso dizer que, mesmo depois de um juízo de culpabilidade, ele permanece com toda a sua rigidez e elasticidade, mas depois do segundo juízo de culpabilidade, aí não. Aí ele é diferente. E olhe que mesmo pelo nosso sistema jurídico, nós podemos ainda ter a suspensão desse efeito da decisão, seja por meio de habeas corpus, seja com pedido de efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário. O último tema que eu tratava, que eu não vou nem botar o slide, é sobre a cooperação internacional, e peço desculpas por ter passado do tempo e não ter exposto com uma forma mais clara todas essas questões, mas fico aqui à disposição, naturalmente, para os debates que, com certeza, serão mais enriquecedores. Obrigado. Dr. Walter, inicialmente, lhe parabenizo pela brilhante exposição e eu que lhe peço desculpas pelo exercício do meu papel de chato no controle de tempo, né? Mas, para não ser ainda mais chato, eu já passo imediatamente a palavra ao Dr. Walter Bittar. Excesso de Walteres. Em primeiro lugar, eu vou cumprir o protocolo e depois eu vou cumprir a promessa de ser breve, porque eu sei que todos já estão um pouco cansados. Mas eu gostaria, seria assim, muito importante para mim, dizer por que eu estou aqui. Eu estou aqui, como os senhores sabem, como um substituto, alguém que foi chamado numa emergência para suprir um dos painelistas que não pôde aqui estar hoje com os senhores, atendendo ao convite de um amigo. Amigo que eu fiz estudando na Itália, em Palermo, quando estávamos lá atrás de melhorarmos o nosso entendimento, a compreensão do direito com relação ao fenômeno da criminalidade mafiosa, e que a vida
me fez perceber uma pessoa com grandes afinidades, especialmente afinidades com relação ao direito e com os valores da vida. Então, talvez por isso eu esteja aqui. Então, doutor Rodrigo Pessoa, muito obrigado. E eu vim aqui exclusivamente em atenção ao seu pedido. Eu só nego um pedido a um amigo se realmente eu não puder fazer ou eu não tiver nenhuma possibilidade de fazer isso. Então, é com muita satisfação que eu saí do Paraná e vim aqui para atender ao pedido do meu amigo e dividir algumas coisas com os senhores. Dr. Walter Nunes, também professor, colega acadêmico, é um prazer lhe conhecer, parabéns pelas suas palavras. Muitas das coisas que o senhor vai dizer eu vou ter que passar brevemente pelo tema, mas é claro que a gente sempre aprende um pouquinho e está sempre prestando atenção nas pessoas que dividem conosco essas agruras. Sem mais delongas. Senhores, não é possível vir de tão longe para não incomodar. E o desejo é incomodar e mostrar que, por detrás dessas questões legislativas, o que mais me incomodou nesse convite todo foi ouvir: Walter, queria que você falasse no painel sobre novo Código de Processo Penal. Novo. O conceito de novidade que nós temos hoje no direito, na verdade, é um museu de grandes novidades. Se nós prestarmos bem atenção no que nós estamos trabalhando hoje em termos de Brasil, são de coisas que nós não conseguimos nos livrar. Por quê? Logo no segundo slide do professor Walter Nunes, ele já fala das comparações entre sistemas inquisitórios e sistemas acusatórios. Nós precisamos lembrar de que tudo isso que nós estamos aqui estudando, há centenas de anos, já passando do milhar, é o sucesso de um modelo chamado modelo inquisitorial, onde o inquisidor investigava, julgava e punia. E, por fim, chegava ao seu objetivo principal. Qual era? A confissão da culpa. Todos esses institutos estão presentes, não só no modelo inquisitorial, como no modelo hoje dito acusatório, de que nós tentamos nos afastar e não conseguimos. E mais do que falarmos sobre as normas do suposto novo Código de Processo Penal, quiçá que entre em vigor, porque no Brasil nós já tivemos diversas experiências de diplomas repressivos legais, prontos, de ótima qualidade, que nunca chegaram a entrar em vigência. Talvez tenhamos aqui uma situação idêntica. Por quê? Porque todo modelo legislativo carrega por trás de si um momento político. E o momento político que o país atravessa é de crise. Eu vi pela mídia social que o presidente do Superior Tribunal de Justiça tocou nesse ponto tão delicado. E vejam que esse modelo inquisitorial já contaminou toda a legislação brasileira. Viu o professor Walter Nunes falar do Código de 1941. O Código de 1941 nada mais é, todos sabem, ou os senhores estudantes vão saber, uma cópia mal feita do Código Rocco, Código Italiano, Código de origem fascista, Código modelo inquisitorial pleno, onde se utilizou de uma pretensa dogmática tecnicista, usando nomes como Francesco Manzini e grandes nomes do processo penal mundial, porque os italianos são referências em processo penal, no mundo inteiro, processo civil, para justificar um exercício de poder por meio de um modelo inquisitorial que não consegue sair de nós. Ninguém consegue se livrar disso. Isso é tão bom que dura mais de 1000 anos. A gente tem que perceber que por detrás da letra fria da lei ou do conceito de justiça existe a nossa própria formação como seres humanos e nós nunca vamos nos livrar disso. Então, se nós não tomarmos como base do pensamento essa perspectiva, não tem como compreender por que o modelo do novo Código de Processo Penal brasileiro, esse que está posto, também ruma para o fracasso por diversos fatores. Primeiro fator, ele é uma concepção de diversas cabeças, feita ou terminada ou costurada no ano de 2009, a partir de uma comissão feita com diversos pensadores, todos de grande nível, eu conheço alguns particularmente, são meus amigos, mas que, com certeza, como sempre lembrou Augusto Thompson, que é um criminólogo do Rio de Janeiro, que somente aqueles que estudam com percussiência ciência criminal tendem a lembrar dessa advertência. Toda vez que se faz uma legislação de cunho coletivo, alguém abriu mão de suas ideias, alguém abriu mão de seus princípios, e alguém cedeu para construir algo que nunca será um pensamento completo.
A uma, porque isso só seria possível se tivéssemos um único pensador à frente. Mas há duas que isso causa um problema terrível, que é aquele mesmo que influenciou o Código Roco e outras legislações. Qual era? Quando você delega o poder a apenas um elemento, ou apenas uma cabeça pensante líder, ele vai se sobrepor a todas as outras e ele vai construir a legislação que ele quer, ou a que representa o poder que ele interessa manter. Então, esse modelo perfeito nós nunca teremos. Mas onde vem o problema? O primeiro, e eu disse que serei incômodo e pontual. Se da Constituição de 1988 nós queríamos estabelecer um modelo acusatório no Brasil, esse modelo acusatório foi refutado por todos, pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores e pelos policiais. Por quê? Porque nós não temos a cultura da oralidade do processo, que é a essência básica do procedimento acusatório, mais do que o afastamento do juiz da produção da prova. Fato é que, se prestarmos bem atenção, já na reforma de 2008, professor Walter Nunes, tem 4 pontos que nós superamos ao arrepio da lei. Primeiro, identidade física do juiz. Estava previsto lá. Na primeira oportunidade, o que fez a jurisprudência? Com o apoio do Ministério Público e também da advocacia? Não podemos ter o princípio da identidade física, porque existe um Código de Processo Civil, que lá no seu artigo, parágrafo 2º, 399, para que eu não me esqueça, ele prevê que não existe identidade física do juiz em situações excepcionais, como caso de licença, e assim como delimitado na lei. Nós nunca podemos querer basilar ou parear processo civil com processo penal, porque eles têm objetivos diferentes. Processo penal não tem lide, isso nunca vai mudar. Lide tem o Código de Execução Penal. Aqui tem lide, onde o interesse do Estado é exercer o ius puniendi. No processo penal, o pano de fundo, e que eu também não aceito, mas aí também seria uma palestra à parte, seria a busca da verdade real. Verdade real que é impossível de ser alcançada por um detalhe muito simples. Processo reproduz um fato passado, e ele nunca será a verdade cabal de algo que se perdeu no tempo. Mais disso, processo hoje perdeu toda a sua essência. Por quê? Porque no mundo da velocidade, dos megabytes, no mundo da informação rápida, como diz Rui Cunha em sua obra, O Ponto Cego do Direito, do Processo Penal, é uma edição da editora Lumen Iuris, e um livro pouco observado no Brasil, nós não estamos percebendo que indício virou prova, presunção virou indício que forma prova, e de que nós não queremos um processo sob contraditório, nem busca da verdade real. O que nós queremos é dar satisfação à opinião pública por meio do processo. E todo mundo aprendeu isso muito rápido, porque muito antes do juiz expressar a sua primeira impressão sobre o processo, a imprensa já deu a sua sentença e a opinião pública já está cobrando o Supremo Tribunal Federal, a ponto de o nosso Tribunal Maior está sendo colocado em xeque, até no próprio Legislativo, por meio de entendimentos que contrariam interesses, sabe-se lá de quem. Porque nós buscamos expiação de culpa, porque nós buscamos sempre um modelo inquisitorial e nós não vamos nos livrar disso. Volto para o segundo ponto, já da reforma de 2008. Resposta escrita à acusação, uma conquista da defesa. Falar após a acusação do Ministério Público e arguir toda sorte de argumentos, inclusive nulidades e teses pertinentes à defesa. O que fez a jurisprudência superou a letra fria da lei e, com a devida vênia, trouxe ao Ministério Público a última palavra após a defesa prévia, quando, sem previsão legal, no Código de Processo Penal, permite ao Ministério Público falar após a defesa, deixando que, dentro da instrução processual, no seu momento mais crucial, que é o primeiro momento da defesa, o Ministério Público fale por último. Tudo isso é resquício de cultura inquisitorial. Terceiro ponto, nós temos aversão ao procedimento oral, por isso nós temos aversão ao procedimento acusatório. E como é que eu chego aqui em Minas Gerais, na capital de Minas Gerais, e tenho coragem de falar isso? É muito fácil. Se nós pegarmos o Código de Processo Penal, a partir de 2008, já muito antes, ele prevê as alegações orais ao final da instrução do processo. No estado do Paraná, nós desconhecemos alegações orais nos procedimentos ordinários e, em muitos casos, no próprio juizado especial, alguns juízes têm substituído as alegações orais pela entrega de memorial escrito. Por quê?
porque é mais confortável, porque nós não temos que estudar o processo, porque nós podemos ter mais férias, mais tempo livre disponível, porque nós não acompanhamos o volume das informações e nós podemos, sim, na prática, ignorar a lei em nome de um princípio maior, que seria a busca da verdade real. Mas, na verdade, não é isso, não. É a aversão à oralidade do processo acusatório que vai exigir preparo da acusação, preparo da defesa e preparo do magistrado. E nós sabemos, especialmente os senhores juízes e os senhores promotores, que com o volume de trabalho que nós temos hoje é praticamente impossível a adoção de um sistema oral e o novo Código de Processo Penal, que é o objeto da nossa palestra, prevê também esse modelo de oralidade no procedimento ordinário, quando a pena for acima de 8 anos, mas que os senhores têm absoluta certeza, vai seguir o mesmo rumo da reforma pontual de 2008. Quarto ponto, a demonstrar a aversão que nós temos ao modelo acusatório e que o apego à prática é muito maior do que qualquer ponto de vista dogmático ou ponto de vista legal. Se nós pegarmos a legislação atual e observarmos as disposições sobre o interrogatório, os senhores vão perceber que a legislação é muito clara quando diz que o interrogatório deve ser feito com recurso de estenotipia, gravação magnética, áudio e vídeo, sempre que possível. E até aí, qual é a surpresa? Porque existem vários julgados, não precisamos escrever ali para não cansar os senhores, porque seria extenuante, é só fazer uma pesquisa rapidinha no Google, onde os tribunais superiores entendem que, de fato, somente está dispensado a gravação magnética ou pelos meios possíveis, áudio e vídeo, se houver impossibilidade total de fazê-lo. Uma situação de causa, um acidente gravíssimo, uma falta de energia que se protrai no tempo. Entretanto, se nós pegarmos a muito citada aqui nesse seminário, Lei 2.850, ela prevê, com a mesma norma, o mesmo ponto de que os registros do delator, que também é uma inquisição do modelo inquisitorial, ele deve ser feito sempre que possível com áudio e vídeo. Qual não é a surpresa quando os senhores forem estudar a jurisprudência sobre o tema, no sentido de que, quando se trata de delação premiada, que é algo muito mais próximo desse modelo, não se aplica a regra, sendo que fica facultado ao Ministério Público a utilização de áudio e vídeo. A mesma que é vedada ao juiz. E eu acho isso muito interessante, porque em sede de audiência estão lá o Ministério Público, a defesa e o magistrado, num ato público, onde nós podemos ter, pelo menos, uma segurança maior de que teremos um contraditório, pelo menos mínimo, e uma segurança de que ninguém será coagido. Em sede inquisitorial, em sede de delação premiada, é absolutamente incontrolável, mais incômodo. Assim como, no atual Código de Processo Penal, o novo Código de Processo Penal não regula a investigação do Ministério Público. Se existe uma coisa que o famigerado inquérito policial tem de positivo, é que ele está disciplinado no Código de Processo Penal e nós conhecemos as regras. A investigação do Ministério Público, ao qual eu também concordo com relação à sua necessidade e cabimento dentro do ordenamento jurídico brasileiro, até porque é o titular da ação penal pública. Ela também precisa ser regrada, porque ao Ministério Público não é dado o direito da presunção de veracidade de suas informações, porquanto é parte, ainda como disse muito bem o Dr. Walter Nunes, uma parte sui generis ou especial. Essa disciplina não existe no novo Código de Processo Penal. Outra disciplina que não existe no Código de Processo Penal. Hoje nós só falamos em justiça negocial, em plea bargaining. Onde está no novo Código de Processo Penal a disciplina dos procedimentos da colaboração premiada? Por que ela fica em lei esparsa, já de 2013? Por que ela está fora de um modelo que se quer implementar no Brasil, supostamente acusatório, da negociação processual sem disciplina dentro do Código de Processo Penal? Eu não entendo por que se perdeu uma oportunidade tão importante como essa. Afinal de contas, os trabalhos foram árduos na construção desse diploma. É muito trabalho que tem dentro desse Código de Processo Penal, ou novo Código de Processo Penal. Simplesmente não existe, senhores, e não tem nada que justifique isso. Então, pontuando essas discussões, a primeira delas, existe e subsiste uma mentalidade inquisitória no atual ou novo Código de Processo Penal. Esse que poderá entrar ou não em vigência, sabe-se Deus quando, já com esse ato
de mais de 8 anos, ou 9 anos, porque teríamos o processo, digamos assim, o seu bojo inicial, a sua base, a partir de 2009, quando a comissão entrega o projeto. Segundo, os institutos que compuseram o Código de Processo Penal, evidentemente, são bons. Há realmente um afastamento do juiz da prova, da produção probatória, isso é absolutamente importante e absoluto. Há a criação dos juízes de garantias. E aí, para quem não sabe o que é o juiz de garantias, vou falar aos senhores estudantes, é um juiz que só funciona na fase de investigação e não se contamina com relação às provas que ele mesmo, de perto, permite que sejam permitidas, porque hoje, realmente, com o novo Código de Processo Penal, o juiz vai ter o controle, não a produção da prova, mas o controle sobre a produção da prova. Ele não vai se contaminar com esses elementos, permitindo que um juiz, longe desses elementos, de uma forma mais isenta, porque juiz neutro não existe, ele consiga concatenar um elemento que atenda muito mais essa tentativa de se reconhecer no Brasil a possibilidade real de ampla defesa, para que alguém possa, dentro de um processo de defesa de resistência, conseguir se proteger do pé pesado que sempre é o Estado que o indivíduo tem contra si, seja ele investigado ou acusado. Terceira discussão, já não existe há muito tempo espaço para refutar as garantias, porém, esse conceito vem sendo relativizado, sim, no continente europeu e também na legislação anglo-saxã, em especial por conta de um problema da macrocriminalidade que nós não podemos fechar os olhos, que é a situação do terrorismo. Ainda que o Brasil, a meu ver e ao meu sentir, não tenha problemas com a criminalidade tipo terrorística, do terrorismo ou similar, é óbvio que nós temos que tomar cuidado com isso e que, nesse ponto, começam-se a abrir perigosos precedentes para a violação das garantias. E eu penso que esse novo Código de Processo Penal não trabalhou a contento essas hipóteses extremas e nós não podemos mais deixar e ignorar isso de lado, simplesmente querendo viver um paraíso eterno, onde as garantias sejam totais para a defesa, sem que a sociedade também tenha meios de se defender de situações excepcionais. Precisamos tratar com maior equilíbrio e entendo eu que nesse Código de Processo Penal não existe um único dispositivo que nos dê essa possibilidade de tratamento em situações excepcionais. Perdemos uma grande oportunidade. Avançamos onde? Avançamos na implementação ou na tentativa do sistema acusatório, na criação do juiz de garantias e nas medidas cautelares pessoais. Por quê? Temos hoje um rol de 15 medidas cautelares pessoais. Muito importante com a eliminação de tempo para prisões cautelares. A prisão preventiva no Brasil hoje é um modelo de prisão cautelar eterno. Nada mais é do que antecipação de pena. Esse modelo tende a ser mitigado, porque hoje, a cada 90 dias, o juiz, caso a legislação entre em vigor, ele terá necessidade de sempre estar reformulando ou reintegrando o acusado ou o suspeito dos motivos pelos quais a prisão preventiva deve continuar. Também estabelecendo prazos que chegam ao máximo de 4 anos em situações extremas, que só para falar sobre isso eu precisaria de pelo menos mais 15 minutos, mas eu recomendo aos senhores a leitura dos dispositivos legais. É muito importante, porque a prisão preventiva agora tem tempo. Onde andamos mal? Manteve-se a prisão temporária. Onde andamos mal? Manteve-se o termo liberdade provisória. Porque com uma disciplina tamanha de medidas cautelares, é absolutamente despiciendo que tenhamos dentro hoje de uma legislação como essa, terminologia como liberdade provisória. Por quê? Porque se a liberdade é provisória, ela vai acabar ao final da instrução do processo. E nós não podemos, embora ela esteja elencada como medida cautelar, junto com as demais, ela tem um tópico próprio na legislação, sendo, portanto, um instituto diferente e que perde a sua razão de ser. Mas, como eu disse no começo da minha exposição, que está mais parecendo um jogo de futebol narrado pelo rádio, devido à quantidade de informação e à precariedade do tempo, nós não conseguimos escapar do modelo inquisitório. Quinto, a parte tem que produzir a sua prova e isso realmente tende a ser um avanço importante no processo penal brasileiro, porque o Ministério Público não vai mais poder empurrar para o Poder Judiciário a responsabilidade de produzir decisões condenatórias quando ele não laborou corretamente na produção da prova. É uma covardia que se faz com o Poder Judiciário querer ganhar processos no grito, como infelizmente tem virado costume no Brasil em processos que vem ganhando a imprensa e tem gerado mídia. E por fim, eu gostaria de encerrar essa breve exposição, deixando todas essas interrogações
com os senhores que estão aqui até esse horário, extenuados e cansados, dizendo o quê? É óbvio que nós temos sempre que avançar, mas o avanço maior está na cabeça de cada jurista, de cada estudante do direito, de cada operador do direito que, se não aceitar que a defesa da democracia, que nós temos dentro de nós raízes inquisitoriais e que nós temos que mudar essa realidade, por melhor que seja o produto legislativo, podemos chamar as maiores cabeças do mundo jurídico, que nós não conseguiríamos dar sustentação e criar algo que pelo menos seja palatável às necessidades de um país que precisa prestar segurança jurídica, respeitar a ampla defesa, a presunção de inocência e, finalmente, permitir que aqueles que sejam perseguidos pelo Estado tenham a oportunidade de se defender, tenham a oportunidade de fazer ombros ao Estado com o seu status quo imenso, dentro de regras que sejam respeitadas, respeitando não só a presunção de inocência e direitos humanos, mas reconhecendo a nossa realidade, de que sabemos que temos um instrumento que não presta, mas ele é a única garantia que nos protege do Estado. Muito obrigado e desculpa pela narração do jogo. Bom, sinceramente, acredito, exatamente, acredito, mas ele já estava na mão aqui quando o senhor falou que estava encerrando. Acredito que não teríamos melhor forma de encerrar este evento do que essa quantidade de reflexões trazidas nesta última fala. Agradeço o professor Walter pelas suas exageradas palavras, inclusive, e a reciprocidade também, caro Walter. Enfim, novamente, agradeço a todos vocês. Acredito que a maioria das senhoras e dos senhores já está sabendo da notícia ruim, que, infelizmente, não poderemos contar com a palestra de fechamento do ministro Sérgio Moro. Acredito que todos aqui saibam a razão, já que publicamente se sabe que ele está fora do país. E muitas vezes, em razão da própria atividade do Dr. Walter Nunes, ao Dr. Walter Mittar, agradeço mesmo, agradeço a todos vocês, tá certo? E vamos aqui, então, fazer um breve encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Walter Nunes, Walter Mittar, recebe agora as lembranças do nosso seminário. Nós vamos fazer agora uma mesa de encerramento para a mensagem final e as considerações finais. Dr. André Prado, também Dr. Jarbas Soares, para quem eu peço, por gentileza, ocupem seus lugares na mesa. Vamos às considerações finais, então. No encerramento do nosso segundo seminário, Macrocriminalidade. Nossa mesa final, Dr. Rodrigo, Dr. André Prado e Dr. Jarbas Soares. Por gentileza. Bom, acredito que os senhores e as senhoras já estão um pouco cansados de ouvir a minha voz, razão pela qual já vou passar a palavra imediatamente ao nosso amigo Jarbas para que ele faça seus comentários. Boa tarde a todos. Saudar os combatentes resistentes de chegar até o fim. Cumprimentar meu querido amigo Rodrigo Pessoa e o também querido amigo André do Prado Vasconcelos, diretor do Foro da Justiça Federal, e cada um de vocês. A JUF e a JUFENG, e a direção do Foro, realizam esse evento, no tema mais do que do momento atual, e deixa uma marca muito interessante
porque o juiz está acostumado a ser o centro do processo. E aqui, neste evento, o juiz fez uma coisa que poucos gostam de fazer, ceder uma parte desse poder para permitir a presença da Polícia Judiciária nos painéis, da advocacia e do Ministério Público. Eu até acredito que as manifestações dos magistrados ficaram na minoria dentro da programação, o que mostra o espírito democrático da JUF. De outro lado, também permitiu que a universidade participasse desse evento muito técnico, muito voltado à prática. E aí eu quero saudar os nossos amigos da Unifenas e agradecer o apoio da universidade, que posso dizer claramente que foi fundamental em todos os aspectos, para a realização desse segundo evento. E quem fizer uma reflexão depois, ou agora, ou já fez, vai verificar que aqui estava o presidente do Poder Judiciário do Brasil. Estava o presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Então, um simples seminário conseguiu trazer para Belo Horizonte o prestígio da Justiça Federal de Minas, os expoentes maiores do Poder Judiciário, também ministros, embargadores, professores, advogados, membros do Ministério Público, representando todas essas instituições. Eu tenho certeza que o terceiro seminário será ainda melhor do que este, como este foi melhor do que o primeiro. Cabe à direção do Foro da Justiça Federal e a JUFENG e a JUF Nacional manter a marca, manter esse evento no cronograma dos eventos nacionais e deixar esse evento como livro com as páginas abertas, porque ele não se fecha. Acho que nos próximos 10 anos, essa matéria vai estar aí aberta e sendo construída. Daqui a pouco chega o próprio Código de Processo Penal novo aí, então nós vamos começar tudo de novo. Eu, como membro do Ministério Público de Minas, eu quero agradecer a oportunidade que me deram de estar participando 31 anos da Constituição, porque viram o potencial de Minas, né? E que, se deixar aqui para a gente tocar adiante, a gente vai fazer o evento se firmar e Ouro Preto, por todas as razões, é o lugar mais representativo. Então, eu aqui, em nome dos meus colegas do Ministério Público, quero agradecer a oportunidade a me concedida, aos colegas, à Associação Mineira do Ministério Público, dizer que nós estamos irmanados nisso aí. Eu tenho certeza que podem contar com a Unifenas também para as próximas etapas. Obrigado. Caro amigo André, com a palavra. Meu diretor da JUF, Rodrigo Pessoa, grande amigo, e Jarbas, que digo não meu amigo, mas amigo da Justiça Federal Mineira, procurador, por todos nós reconhecido como uma liderança não só no Ministério Público, mas uma liderança de cunho nacional, e que nos honra, nos empresta sua força para que a gente faça eventos, para que esses eventos como esse que estão aqui aconteçam. Eu, falando em nome da Justiça Federal de Minas Gerais, eu primeiro tenho de externar a minha alegria e a minha satisfação por termos, durante 3 dias, estado no centro das discussões
sobre penal e processo penal no Brasil. Aliás, eu disse isso no discurso da solenidade de abertura, repito hoje, Minas Gerais não se furta ao trabalho quando chamada a tanto. Nunca se furtou, nunca se furtou. E nunca se furtará ao trabalho quando chamada a tanto. Nós temos eventos extraordinários que estão acontecendo no país, alguns deles de magnitude mundial e que, inclusive, como paradigmas negativos, né? A questão envolvendo, por exemplo, o Brumadinho e a maneira como a gente vem enfrentando essa situação com justiça e Ministério Público irmanados. Nós já fizemos eventos, reuniões capitaneadas pelo Conselho Nacional de Justiça, onde todos os ramos de justiça e todos os ramos do Ministério Público trabalham juntos para a melhor adequação à solução do problema. É um exemplo. O Seminário de Macrocriminalidade também é isso. É algo que demonstra, sob o ponto de vista do processo penal e do direito penal, a extrema vocação de Minas para a liberdade. Aliás, não é meu, é de Tancredo Neves, a palavra que diz que o primeiro compromisso do mineiro é com a liberdade. Para com a liberdade, para com a dualidade de opiniões, para com o respeito ao próximo, para com o espaço democrático. E se nós fazemos isso hoje e fizemos no passado, a grande prova de que vamos fazer no futuro são a presença de instituições como a Dom Helder e a Unifenas, que estão preparando as futuras gerações de advogados e advogadas, juízes e promotores, ou sejam, os nossos profissionais mineirinhos que estão aí na forma para sair para o futuro. E, além disso, não podemos esquecer a Associação Mineira do Ministério Público e o Instituto dos Advogados, o Felipe, um grande amigo também, que, por estar assumindo um cargo importante na OAB em Brasília, não pôde estar conosco, Rodrigo, mas que representa isso, esse espírito de mãos dadas. E, por fim, eu, como juiz federal mineiro, rendo minhas homenagens à JUFENG e à AJUF, que possibilita, uma instituição que possibilita a Justiça Federal, e eu vivo a AJUF há 22 anos, eu comecei com 7, Walter, foi um custo, inclusive, poder entrar na Justiça com 7 anos de idade, né? Mas há 22 anos eu vivo a AJUF, intensamente, e através da AJUF eu vi grandes modificações no direito brasileiro acontecerem. Processo digital, né? A figura do juiz sem rosto, juizado coletivo, e assim por diante. São tantas as alterações, são tantas as interferências positivas para a construção de um país melhor, que eu acho que hoje a gente já pode dizer que a AJUF ela é essencial ao desenvolvimento da democracia no Brasil. Aliás, o Dr. Walter aqui foi um dos brilhantes presidentes da AJUF que nos brindaram. Pela qualidade da palestra, os senhores veem as pessoas que compõem a AJUF, né? Qualidade técnica, a responsabilidade do juiz federal com o futuro do seu país. Me orgulho, então, como juiz, e por isso eu te agradeço, Rodrigo, você que hoje corporifica a AJUF aqui, a AJUF por tudo que ela tem feito por nós ao longo desse período. Muito obrigado. Caro André, eu, aqui representando a AJUF, de fato que agradeço os elogios, concordo com o seu raciocínio, tem pouco tempo de experiência na AJUF, mas o suficiente para perceber a ética e responsabilidade, a seriedade de todos os integrantes, daqueles que optam, com muito sacrifício pessoal, se envolver com a atividade associativa. Acredito que todos aqui sabem disso e conhecem. Além de agradecer a todos, eu agradeço
novamente ao público, a todos vocês, que vocês são, de fato, a força motriz, né, dos nossos eventos. Sempre aprendemos, não só com as pessoas que aqui falam, infelizmente a gente teve pouco tempo para o diálogo, para os debates, mas a gente sempre quer mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento. E pela quantidade de pessoas, tivemos 8 painéis com 22 palestrantes. Se a gente pensar no final das contas, a gente teve aí mais ou menos 22 aulas de mais ou menos meia hora cada aula, né, porque, de fato, foram até melhores do que aulas, né, as exposições que nos fizeram refletir bastante. Tivemos, como o amigo Jarbas disse, os presidentes, né, das 2 cortes superiores aqui sentados numa mesma mesa. Tivemos espaço para todas as pessoas, todas as vozes, que é assim que se cresce. Sinceramente, eu penso que é assim que se cresce. Não adianta a gente ouvir somente um lado, ou a gente ouvir somente uma versão. Até nós, como magistrados, vamos nos acostumando, né, a ouvir sempre mais de uma versão, sempre diferentes lados de uma mesma história, porque, de fato, é assim que a gente chega ao crescimento, né? Falo pessoalmente, mas acredito que isso seja uma sensação de todos que participaram deste evento, que eu saio daqui com muito mais dúvidas do que eu cheguei, né? Com muito mais pontos para a gente refletir do que eu cheguei. Só de número de habeas corpus e algumas coisas que eu anotei aqui no meu telefone para a gente pesquisar depois com calma, que foram apresentados, já tenho um bom tempo de leitura para a gente aprender um pouquinho mais. E aqui eu volto, para finalizar minha fala, ao que eu disse há 2 dias atrás, ali na cerimônia de abertura, né? Depois de tudo que a gente ouviu aqui, de fato, a gente vê, e eu tenho a certeza de que a situação, a conjuntura, nós precisamos mudar, né? Apesar de todas as divergências que ouvimos aqui, ninguém certamente diverge que precisamos mudar, né? A gente precisa mudar, a gente precisa melhorar o sistema, a gente precisa melhorar o modelo, a gente precisa, inclusive, né, chegamos ao questionamento até na área acadêmica. Precisamos começar também a repensar a própria grade curricular, porque o que a gente aprendeu aqui hoje, o que a gente ouviu nesses 2 dias, praticamente nada disso se fala nos bancos, nas cadeiras das faculdades, né? A gente tem que sair, a gente tem que aprender na prática. Enfim, são várias e várias e várias reflexões. Os agradecimentos das pessoas e, né, patrocinadoras, acredito que o Jarbas e o André já o fizeram, também só complementando com o agradecimento ao Instituto de Protestos, né, que foi um grande parceiro, grande e novo parceiro, enviou alguns representantes, não sei se ainda possui algum representante do Instituto de Protestos de Minas Gerais aqui, mas eu já agradeço também a todos vocês. E, de fato, esperamos que este seja o segundo de vários eventos. Vamos sempre unir todos os esforços de todos os agentes aqui de Minas Gerais para que a gente consiga fazer um evento dessa magnitude, com essa qualidade, todos os anos. E, para isso, a gente precisa, evidentemente, de todos vocês, razão pela qual, novamente, para encerrar minha fala, agradeço a todos. Muito obrigado mesmo e boa tarde, quase boa noite para a gente.